Vamos mergulhar hoje numa ideia central da lição 73 de Um Curso em Milagres. É uma afirmação que já define o tom para uma mudança de percepção bem profunda. Eu quero que haja luz. E olha, isso aqui não é um simples desejo, não. É uma declaração de vontade, uma decisão. A lição já começa com uma pergunta fundamental, daquelas que param a gente para pensar, sabe? E se tudo, absolutamente tudo que se vê lá fora, o conflito, a beleza, a escuridão, e se nada disso for uma realidade objetiva, mas sim um espelho, um reflexo direto do nosso estado mental interno? O material de origem explica o problema de uma forma bem direta. A nossa mente, quando está cheia de queixas, de ressentimentos, ela funciona como se fosse um projetor, com a lente suja, escura. E o resultado? A gente vê um mundo que corresponde exatamente a essa escuridão. O mundo que a gente percebe é, na verdade, só um espelho do que guardamos por dentro. Tá, mas de onde vem essa escuridão toda? O texto aponta para algo que ele chama de desejo ocioso do ego. É a ideia de que seria possível, de alguma forma, se separar da nossa fonte, da unidade da qual a gente faz parte, para se tornar um indivíduo isolado. Esse desejo, como ele não é compartilhado e vai contra a nossa natureza, ele só consegue criar ilusões, gerando um ciclo sem fim de culpa e medo. Agora, olha que interessante essa distinção que o texto faz. Isso aqui é crucial. De um lado, a gente tem a nossa vontade, com V maiúsculo mesmo, que é compartilhada com a nossa fonte, tem o poder real de criar e busca a união. E do outro lado estão os desejos do ego. Eles são individuais, são impotentes e o único objetivo deles é reforçar a separação através de mais e mais queixas. E essa citação ilustra perfeitamente como isso acontece no dia a dia. Nos nossos relacionamentos, a gente entra nessa estranha barganha, né? Trocando culpas, trocando queixas. A cada troca, a escuridão só aumenta. É a nossa verdadeira vontade, aquela de paz e união, vai ficando cada vez mais esquecida lá no fundo. E é aqui que a lição nos coloca diante de uma escolha bem séria. Olhando para esse mundo de dor que as queixas projetam, a pergunta é direta: é isso mesmo que se quer? A ideia aqui é que sofrer é, em última análise, uma escolha e não um destino inevitável. E por que esse caminho do ego nunca dá certo no final? Porque, como o texto diz, as ilusões têm um limite. Prazeres que passam rápido, vitórias que parecem vazias, nada disso traz felicidade de verdade, aquela que dura. Elas foram feitas para não durar, para nos desapontar e, quem sabe, nos fazer buscar outra coisa. Então, um ponto de virada é essa lógica bem simples. Primeiro, sofrimento não é felicidade. Parece óbvio, mas a gente esquece. Segundo, o que todo mundo quer de verdade é felicidade. A conclusão, então, se torna inevitável: a nossa verdadeira vontade é a salvação, a libertação desse ciclo de dor. Isso nos leva direto para a solução, para como alcançar essa libertação. Se a barreira é feita de queixas, a chave para atravessar essa barreira é o perdão. E aqui, perdão não é sobre tolerar um erro, mas sim a decisão de abandonar a queixa dentro da própria mente. Esse esquema aqui resume bem o ciclo negativo. Tudo começa com a decisão de se apegar a uma queixa. Isso escurece a mente, que por sua vez projeta essa escuridão para fora. E aí o que a gente tem? A percepção de um mundo sombrio, hostil. Mas, claro, existe uma alternativa. Ao escolher o perdão, a gente abandona a queixa, e esse ato reafirma a nossa verdadeira vontade de paz e de união. A mente se ilumina e, como um espelho limpo, projeta um mundo de luz. A realidade externa não mudou, mas a nossa percepção dela, essa sim, muda completamente. A lição nos dá até um passo a passo prático. No exato momento em que uma queixa aparece, a tentação é alimentar aquilo, né? E, em vez disso, a prática é lembrar: a escuridão não é a minha vontade. Só com essa declaração, a queixa já perde a força, e a gente pode escolher ver a luz no lugar dela. E qual é o destino dessa jornada? Não se trata de fugir deste mundo, não. Se trata de transformar a nossa percepção dele naquilo que o curso chama de mundo real. Ou seja, um mundo que é percebido através do perdão. Ainda é uma percepção, claro, mas agora ela reflete luz e paz, em vez de conflito. Essa citação, que é conhecida como a oração pela salvação, resume perfeitamente essa nova perspectiva, essa perspectiva curada. É uma mudança de propósito, de tentar obter algo do mundo para se tornar uma presença útil e curadora nele. A nossa própria cura acontece justamente quando a gente estende a cura para os outros. E assim, a reflexão que essa lição nos deixa é essa pergunta: a cada momento, a cada queixa que surge, existe uma escolha a ser feita.
manter a escuridão ou escolher a luz. O poder de decidir qual mundo se quer ver está inteiramente disponível, agora mesmo.